Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao canal História Nua e Crua. Hoje para uma aula super importante, um dos temas mais cobrados em todas as grandes provas de vestibular do Brasil. Vamos falar de Era Vargas. E para organizar essa aula, para ficar mais fácil da gente estudar, eu optei por dividir essa temática em 3 aulas diferentes. Então a gente vai falar do governo provisório, depois do governo constitucional e depois do Estado Novo. Tá? Cada um em uma aulinha diferente, cada momento do governo Vargas uma videoaula para facilitar o estudo de vocês. Combinado? Então hoje a gente vai começar a falar um pouquinho de como Vargas chegou ao poder, retomar aquele momento da crise da República Oligárquica e falar desse primeiro momento do governo Vargas, que é o governo constitucional. Certo? Então, o contexto de ascensão do Vargas ao poder é o momento em que o mundo vivia uma grande crise, provocado pela crise de 29, que é um efeito mundial, né, da quebra da Bolsa de Valores. Isso vem, se vocês puxarem aqui pela a aulinha da crise de 29, eu contextualizo esse momento para vocês, em que a Europa se reconstrói, se coloca como concorrente dos Estados Unidos, e os Estados Unidos, na tentativa de não diminuir a sua produção, ou as empresas, né, acabam colapsando o sistema financeiro. Então tá aqui o link para vocês, deem uma olhadinha lá na aula, na segunda parte da aula da crise de 29, que isso fica bem claro. Mas o contexto mundial é um contexto de grande crise, né, provocada então pela crise de 29, e dentro do Brasil, junto com essa crise que chega, afinal de contas os Estados Unidos é o grande importador de café, né, do nosso país. E então a crise ela tem um efeito direto para o Brasil. E esse efeito de crise ele acaba levando a um esgotamento de estruturas muito importantes que vinham desde praticamente a proclamação da República no Brasil, que é aquela estrutura política e econômica da República Oligárquica ou da República Velha, né? Aquele momento em que o governo ele era dividido entre os interesses paulistas e mineiros, né? A política do café com leite. Esse sistema ele também já mostrava sinais de esgotamento, porque eles defendiam única e exclusivamente aquela situação da agroexportação dentro de um contexto de mundo em que isso já não cabia mais da mesma maneira. Então há um esgotamento dessa estrutura agrária e um encaminhamento no Brasil para a industrialização. Lembrando que entre 14 e 18 há um avanço da indústria no Brasil por conta das indústrias de substituição devido à dificuldade de importação por conta da Primeira Guerra. Então esse é o momento em que o Vargas ele lidera uma frente a partir do Rio Grande do Sul, apoiado pelos tenentistas, né, pelos tenentes, pelo jovem oficialado do Exército Brasileiro, e eles derrubam a República Oligárquica e o Vargas é conduzido ao poder. Então em 1930 o Vargas assume num governo provisório, né, que vai durar aí entre 30 e 34, e a gente chama de governo provisório porque é um momento de realinhamento, é um momento de reorganização da política brasileira dentro desse novo contexto, né? Ou dentro dessas novas circunstâncias que o mundo apresentava depois da crise de 29 e da maneira como os Estados Unidos se recuperou. Então, as primeiras coisas que o Vargas faz quando ele assume o poder revogar a Constituição, aquela Constituição de 1891, né, que tinha toda uma situação de isolamento de uma elite no poder, né, e a grande maioria da população ficava alheia a isso. Então essa Constituição ela é revogada. Junto com a revogação da Constituição, o fechamento de todas as assembleias legislativas em todos os âmbitos. Ele depõe os governadores do estado, com exceção de Minas Gerais. Ele depõe todos os governadores do estado e coloca interventores. Então, dessa maneira, o Vargas ele centraliza todo o poder em suas mãos. Ele não tem Assembleia Legislativa funcionando. Quem está à frente dos governos, a gente chamava de presidente de província ou presidente de estado naquela época, né? E aí depois vai ser chamado de governadores. Mas então o Vargas ele vai governar nessa estrutura muito autoritária, muito centralizadora, e o maior exemplo desse centralismo político que o Vargas vai adotar é o fato dele substituir a Constituição pelo uso de decretos.
né? Então ele usa decretos-lei. São leis criadas por ele ou pelo seu corpo de ministros, em que ele determina o funcionamento dessa lei e ela não é debatida, ela não passa pela aprovação de uma Câmara Popular, né, de uma Câmara Legislativa, né? São leis outorgadas e não promulgadas caso elas fossem votadas. Tá? Então esses decretos-leis vão ser a base aí da organização política desse primeiro momento do governo varguista. Economicamente falando, nessa primeira fase do governo Vargas, percebam que as mudanças acontecem, mas não de forma abrupta. Em 1931, o Vargas cria o Departamento Nacional do Café. E o Departamento Nacional do Café fazia aquilo que a República Velha fazia. O Departamento Nacional do Café, ele continua comprando excedente de produção de café e queimando, com uma diferença. O Vargas ele vai proibir a produção de novas áreas de café. A ideia dele era reduzir o volume de café produzido no Brasil para que naturalmente o café tivesse uma recuperação de preço. Diferente da política adotada na República Velha, desde o Convênio de Taubaté em 1906, em que simplesmente comprava-se o excedente. Então existia uma política artificial de valorização. O Vargas ele compra o excedente, mas proíbe a nova produção, evitando assim que esse excedente continuasse acontecendo. Tanto que o Vargas ele recupera bastante a questão da capacidade econômica do Brasil, né? E um dos fatores, um dos motivos é a maneira como ele trata o envolvimento com o excedente desse produto. No setor urbano, a gente vai ver uma intervenção estatal mais forte ainda. Afinal de contas, pensar que comprar excedente de produção, né? Quando a gente pensa na compra do excedente de produção, a gente pensa numa intervenção do Estado na economia, né? O Estado ele agia. E o Vargas ele potencializa essa intervenção do Estado na economia quando ele vai incentivar um programa de industrialização no Brasil. Tabelando preços, salários, organizando esse setor industrial e mais especialmente criando uma supertaxação de importados para que esse importado chegasse no Brasil muito caro e o brasileiro acabasse optando pela compra do produto nacional. É um caminho lento, o Vargas vai fazendo isso vagarosamente, tanto que o grande boom de produção industrial no Brasil acontece só em 1937, no Estado Novo, que a gente vai ver na sequência desta aula. E o Vargas ele cria dois ministérios muito importantes, o Ministério da Educação e Saúde Pública, e é interessante, eu deixo destacado a educação, porque a educação era um grande caminho utilizado pelo Vargas para controlar a população. Então, as cartilhas distribuídas pelo Vargas nas escolas traziam grandes elogios a ele. Então, a imagem do Vargas estava presente nessas cartilhas, fazendo com que as pessoas então criassem uma certa idolatria pelo Vargas. Então, quando a gente pensa em controle de educação, quando há um controle, quando o governo interfere na educação, quando o governo ele age para controlar a educação e para fazer com que a educação caminhe no sentido que ele quer, tem por trás disso um desejo ou um programa ideológico muito forte. Não permitir que a educação caminhe por si só e seja plural e seja crítica faz com que a população acabe abraçando aquela única verdade, ou aquela única ideia, aliás, como uma verdade absoluta, como uma verdade única, e isso faz com que a população seja controlada. Percebam que os grandes regimes ditatoriais do mundo fizeram isso. Hitler fez isso, Mussolini fez isso, Stalin fez isso. Então, independente do pensamento político, da ordem política, a gente vê que esses grandes centralizadores de poder, eles também controlam a educação. Um outro ministério importante é o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, comandado por um cara chamado Lindolfo Collor. O Vargas ele junta a ideia do trabalhismo junto com a ideia do progresso, o progresso econômico, especialmente um progresso urbano. Então ele associa tudo, trabalho, indústria e comércio, porque para ele era importante que isso caminhasse conjuntamente para que o Brasil pudesse então se desenvolver nesse campo da indústria que, digamos, estávamos bastante atrasados se comparados a outros países. Então o Vargas ele vai
desenvolver esse Ministério da Indústria, do Trabalho, Indústria e Comércio com esse objetivo, então, de dar o start, né, de dar o primeiro empurrão num desenvolvimento urbano de produção industrial no Brasil. Acontece que temos uma situação muito marcante nesse primeiro momento da história da Era Vargas. O Estado de São Paulo sempre foi o Estado determinador das questões políticas e, de repente, o Estado de São Paulo foi alijado do poder, né? Foi tirado do poder. E os políticos que estavam à frente, o Partido Democrático, o Partido Republicano Paulista, os caras que estavam à frente do poder no Estado de São Paulo não vão aceitar. E eles vão levantar uma bandeira alegando o autoritarismo do Vargas e alegando a ausência de Constituição como sendo um problema para o Brasil, porque essa bandeira dava uma ideia bonitinha para disfarçar aquilo que os paulistas queriam de verdade, que era o retorno deles ao poder. Então, se levanta em 32 uma bandeira exigindo que o governo brasileiro refizesse a Constituição, que o governo brasileiro refizesse a democracia que havia sido excluída com o golpe de 30. E esse movimento ele vai ganhando intensidade e força em diversos lugares do Brasil. O Estado de São Paulo levanta esse movimento, mas ele vai conseguir apoio de Minas Gerais e vai conseguir apoio do Rio Grande do Sul. Depois, na hora que a Revolução começa, como os paulistas chamam, né, a Revolução Constitucionalista de 32, quando ela começa, Minas e Rio Grande do Sul tiram o pé, né, pulam fora e o Estado de São Paulo vai ficar sozinho. Mas o movimento constitucionalista de 32, então ele levanta essa bandeira constitucional para criticar o Vargas com o objetivo, por trás disso, de que os paulistas pudessem retomar o poder. Então esse movimento é um movimento de elite, é um movimento de classe média alta, é um movimento da elite agrária e é um movimento da elite urbana, né? E a grande bandeira desse movimento, ela é criada no dia 23 de maio, quando uma manifestação na Praça da República acabou saindo do controle e a repressão do governo agiu de maneira violenta e 4 estudantes foram mortos. O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo. E a morte desses 4 estudantes acabou se transformando na grande bandeira do movimento, né, o movimento MMDC, que acaba, portanto, eclodindo no início da revolta em 9 de julho. Tá? Essa revolta ela dura muito pouco tempo. São Paulo vai lutar sozinho. Só para vocês terem uma ideia, são 200 mil inscritos ao Exército Paulista, mas o Exército só tinha condição de oferecer armas, e assim, armas muito inferiores às armas do governo federal, a 66 mil. Né? Então o Exército Paulista lutou com 66 mil pessoas ao todo. Fizeram pedido de dinheiro para a população, doações, e a população acabou se envolvendo nesse movimento paulista, mas o Estado de São Paulo não tem força para se manter no poder, para se manter na guerra por muito tempo, né? E essa guerra civil brasileira, ela acaba se encerrando no dia 2 de outubro com um armistício. São Paulo perde a guerra, mas São Paulo ganha politicamente. Porque quando a paz ela é assinada, o Vargas se compromete à convocação de uma Assembleia Constituinte, fato que vai se evidenciar em 1933, quando a Constituinte ela assume, ela é criada e a Constituição fica pronta e é colocada em prática em 1934, que representa aí a passagem do governo Vargas para a sua última etapa, né, para a Constituição de 1934, ou né, para a próxima etapa, que é o período constitucional, que vai de 34 a 37. Então, para a gente encerrar a aula de hoje, eu vou trazer para vocês as principais características dessa Constituição de 34, para que na próxima aula a gente discuta esse governo constitucional então. Essa Constituição ela traz algumas mudanças, algumas manutenções, mas muitas mudanças no modelo político do país. Primeiro, o Brasil mantém-se com a tripartição de poderes, né? As assembleias serão retomadas, os governadores serão eleitos, os mandatos para a presidência, para o executivo e para a Câmara Legislativa serão de 4 anos. E o Senado, já que o Brasil continuava sendo bicameral, os senadores eles terão um mandato de 8 anos. Então, essa é a maneira como a tripartição de poderes funcionaria. A eleição direta para governadores e deputados e senadores e presidente, com exceção do primeiro,
a Constituição ela dava o poder ao Vargas, então ele era o primeiro presidente do Brasil eleito pela Assembleia Constituinte, e depois de 4 anos ele sairia para a entrada de um presidente eleito. Então, o Vargas não, né? Essa Constituição, ela define o voto direto e secreto. Lembrando que na República Oligárquica o voto era aberto, né? A pessoa ia até o colégio eleitoral e falava, e verbalizava em quem ele ia votar, e o escrevente ia lá e assinava, e isso era um dos muitos modelos, ou uma das muitas possibilidades de fraude no sistema eleitoral brasileiro naquela época. Também é permitido pela primeira vez na história o voto feminino, mas tomem cuidado, porque o Vargas ele autoriza o voto feminino, mas ele não iguala a condição de homem e mulher para o sistema eleitoral. Para uma mulher votar, ela tinha que ser autorizada pelo patrão dela. O patrão dela tinha que dizer que ela era capaz de participar do processo eleitoral. Então, olhem para isso, é muito importante para a gente olhar a condição da mulher. Estamos falando de 1934, que é uma geração muito recente, próxima à nossa, né? São pessoas... tem muita gente que viveu na era Vargas que está viva ainda. Então, percebam que num momento muito próximo ao nosso, as mulheres ainda não tinham condições plenas de participar de uma eleição, né? De votarem. Precisavam da autorização de um homem para isso. É muito doido, né? Pensar nas dificuldades que as mulheres enfrentaram e ainda enfrentam, né? Ao longo da história. Então, o voto feminino ele é autorizado, mas não há uma equiparidade entre homem e mulher no sistema eleitoral. É criado o serviço militar obrigatório pela primeira vez no Brasil, né? E o Vargas ele também usa a Constituição para garantir algumas questões econômicas do Brasil, como, por exemplo, a nacionalização das quedas d'água e das jazidas minerais. Há, de fato, uma preocupação do Vargas, através dessa Constituição, com a riqueza natural do país. Então, nacionalizar a queda d'água significava ter a certeza de que todas as hidrelétricas e de que toda a produção de energia no Brasil seria nacional. Isso é importante por uma questão de soberania. Se o país consegue produzir a sua própria energia e distribuir a sua própria energia, é o país quem controla, né, a sua produção, é o país que controla a sua capacidade energética, né? É de se pensar nisso. Quando se entrega a produção de energia para iniciativa privada, será que os interesses da iniciativa privada são os mesmos interesses do país? Fica aí a pergunta, fica uma reflexão a ser feita aí por vocês. E um outro ponto, as jazidas minerais. Tudo que está abaixo do solo é do Estado. Tudo que está abaixo do solo é do país. Então, extrair essas riquezas, e são riquezas importantíssimas, estamos falando de petróleo, ouro, prata, minérios, de ferro e carvão mineral, enfim, que são coisas essenciais para que o Brasil pudesse então caminhar para o início da sua industrialização. Então toda essa riqueza monstruosa que existia e que existe ainda abaixo do solo brasileiro estava salvaguardado ao país. E um ponto importante, o Vargas coloca em Constituição as primeiras conquistas dos trabalhadores. E aqui a gente pode pensar de duas formas. O Vargas ele entrega essas conquistas para os trabalhadores para garantir o apoio de uma base trabalhista, para garantir o apoio de um operariado, que é um volume de pessoas já significativo no Brasil, e também para controlá-los. Tá? Então essa ação ela tem duplo sentido. Né? O Vargas ele quer controlar, mas ele quer garantir o apoio também. E ele faz isso com maestria. Né? O Vargas, sem a gente dar juízo de valor, eu não estou dizendo se ele é bom ou se ele é ruim. Eu estou dizendo que o Vargas tem uma grande habilidade política. Se ele não tivesse, ele não ficaria tanto tempo no poder e talvez não fosse um cara tão interessante de ser estudado até hoje, um cara tão debatido até hoje nos meios acadêmicos, universitários e escolares. Certo? Então, o Vargas ele oferece as primeiras leis trabalhistas com esse objetivo de controlar os trabalhadores e de atrair o seu apoio. E percebam que são coisas importantes para o trabalhismo até hoje. Salário mínimo, jornada de trabalho de 8 horas. As jornadas de trabalho no Brasil eram de 10, 12, 14 horas. Férias remuneradas, coisa que não existia no Brasil. O direito a se associar ao sindicato, muito embora a questão do sindicato seja uma coisa muito interessante, porque era o Vargas que nomeava o presidente do sindicato,
que a gente chama de sindicato de pelego, né? Então você pode se filiar ao sindicato, mas o Vargas controla o sindicato, né? Então percebam como ele sabe jogar com as coisas, percebam como ele sabe controlar as coisas da maneira como era conveniente a ele. E a gente vai ver nas 2 próximas aulas como o Vargas ele caminha para um lado no fascismo e depois ele vai diametralmente para o outro lado, né? Se associando aos movimentos mais à esquerda. Mas isso é um papo para as 2 próximas aulas, né? E por último, nessas conquistas, a proibição do trabalho infantil. Então o Vargas fecha com essa Constituição de 1934 um modelo de governo que ele implantaria, um modelo de política que ele implantaria no Brasil nos próximos 3 anos, que é o assunto da nossa próxima aula, quando a gente for falar do governo constitucional, certo? Espero que tenham gostado. A gente volta em breve. Essa aula eu já vou gravar rapidinho para vocês, para disponibilizar aqui, porque é um assunto que de fato cai bastante nos vestibulares e eu aguardo vocês aqui comigo nessa próxima aula. Se tiverem dúvidas, deixem nos comentários. Se gostaram, não se esqueçam de inscrever no canal, não se esqueçam de ativar a sinetinha para que vocês sejam notificados de quando sair a próxima aula, combinado? Agradeço a presença de todos por aqui mais uma vez, um grande abraço, tchau, tchau, valeu!